Olá, sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos conhecer um gênero textual novo, né? Dando continuidade ao nosso material. Então, vamos ver o que é que nós vamos aprender hoje, certo? Então, vamos lá para os nossos slides. Então, sexto ano, na nossa aula de hoje de produção textual, nós iremos estudar na unidade 6, o capítulo 1, o gênero conto, certo? Então, no gênero conto, é um gênero que faz parte da tipologia textual narrativa, certo? Então, nós vamos ter um texto narrado, nós iremos contar, né, uma história, sendo que essa história ela é bastante simples, ela é bastante curta, né? Porque ela vai ter simplesmente um início, um meio e um fim. Certo? Então, é um gênero textual que vocês já têm o costume de estudar, eles já estudaram ele lá no ensino fundamental 1, né? Porque vocês sempre contaram histórias, vocês sempre escutaram histórias, certo? Das professoras, dos pais de vocês, dos familiares. Então, em nosso meio, a gente tem esse hábito de contar história. Então, a gente vai ingressar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais os detalhes do gênero conto, ok? Então, vamos lá. Quais são as características do gênero conto? Né? O conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Como eu disse a vocês, né? O gênero conto, ele é um gênero que em uma folha de redação, ele dá justamente nas 20 linhas ou nas 30 linhas, porque eu vou contar uma história breve, né, de início, meio e fim. O romance e a novela são maiores, porque além de contar histórias, eles são feitos em capítulos, né? Então, o romance e a novela, então, ele é extenso. O conto não, ele é curto, certo? Da qual um texto narrativo que envolve um enredo, né? Porque alguma coisa vai acontecer, personagens, tempo e espaço. Então, como eu tenho um texto pequeno, eu também vou ter poucos personagens, o tempo é reduzido, o espaço também, ok? O gênero literário conto é estruturado na narrativa curta, né? Que envolve apenas um conflito, realmente o que acontece na história, de uma forma reduzida. No momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax, né? Então, gente, nas nossas histórias no conto sempre tem um ponto alto, né? Na nossa história, alguma coisa aconteceu. Então, como é que a gente vai desvendar esse mistério? Como é que a gente vai resolver esse problema? Né? Geralmente nos contos de fada, na hora de maior tensão, sempre já aparece uma fada para resolver o problema, né? Então tudo dá certo. Então um clímax é esse ponto maior da história, né? Que todo mundo se emociona, que todo mundo quer chegar a esse ponto para poder resolver toda a problemática, ok? Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo melhor desse clímax. Por exemplo, na história da Branca de Neve. Na hora que todo mundo pensa que ela morreu ao comer a maçã, o que é que acontece? Aparece o príncipe, beija e resolve o problema. Né? Assim, ela volta. Então, toda vida que a gente pensa que está no momento alto, né, que é a problemática que acontece dentro da história, então, aí a gente tem um clímax, que é como que se vai se resolver. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente, né, poucos personagens, o espaço e o cenário são limitados, né, o recorte temporal também reduzido. Às vezes a história acontece somente na manhã, numa tarde, numa noite, somente num dia, porque é uma história curta, beleza? Então, dependendo da temática, nós vamos ter alguns tipos de conto. Né? A gente vai ter contos populares, que são as histórias que estão no nosso redor, lá dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade. Os contos fantásticos, nós iremos aprender mais à frente, né? Que mistura magia. Os contos de terror, os contos de humor, contos infantis, contos de fadas, contos psicológicos. Então, são a variedade de histórias que nós iremos ter, né? Dentro desse nosso cenário do conto, certo? Então, qual é a estrutura do conto? O conto, a estrutura do conto é fechada e objetiva porque ele está dentro da história, do conflito da história, né? Então, qual é a estrutura básica?
introdução, desenvolvimento e o clímax, né, gente? As três partes, geralmente, quando vocês estavam lá no ensino fundamental 1, vocês faziam muito, né? O início, o meio e o final da história. Só que aqui no ensino fundamental 2, a gente está aprendendo já um novo nome, né? Então, o início da história, a gente vai chamar agora de introdução. O meio da história, desenvolvimento. O clímax da história e o desfecho é o final da história, ok? Então agora a gente vai ter termos mais técnicos para chamar início, meio e final, ok? Então na introdução são apresentações das ações desenvolvidas. No caso, eu vou dizer quem é os personagens, em que tempo acontece, o local, né? Então tudo que vai embasar a minha história é dito no primeiro parágrafo, onde é, como é, com quem é que acontece a história. O desenvolvimento, né, é a grande parte pelo diálogo dos personagens. A gente sabe que no conto, na narrativa, os personagens falam. Então, no desenvolvimento, a gente vai ter a fala dos personagens e o clímax, que é o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente, né? Então, o final da história sempre a problemática ela é resolvida. Quem é do mal vai morrer, né, ou vai desaparecer. Quem é do bem vai sair feliz. Então, essa é basicamente a estrutura do gênero conto, certo? De acordo com a estrutura básica, né, da narrativa, a gente vai ter introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. O conto, né, por ser uma narrativa mais breve, a parte do desenvolvimento para o clímax, né, bem curta, ou seja, o momento final, o desfecho, né, também chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto de alto de tensão da drama, certo? Então aqui vocês já estão tendo contato com os termos técnicos, certo? No gênero conto. Então a estrutura básica é introdução, desenvolvimento, o clímax, ok? Depois disso, nós iremos ter os elementos do conto. Que elementos são esses? São os elementos que vão fazer a estrutura da narrativa. Então vamos a ele. Primeiro, o espaço. Toda a história acontece em um local. Pode ser uma casa, uma rua, um parque, uma praça, um bosque, um castelo, né? Então, o local onde acontece a história, certo? Para serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Então, a história aconteceu em casa, aconteceu na rua, aconteceu na floresta. O tempo, né? O tempo da narrativa. Aqui a gente vai ter dois tipos de tempo, né? O tempo cronológico, que é o tempo do relógio, né? Aconteceu que horas? Foi de manhã, foi à tarde, foi à noite. Então, o tempo cronológico é o tempo do relógio, certo? Conforme nós vamos ter aí a passagem das horas. E o tempo psicológico é um tempo interior, porque é justamente aquelas histórias que vai passar pelo pensamento do personagem. Muitas vezes o personagem está sonhando, o personagem está pensando. Então, toda vez que a gente tem uma história que é narrada, é contada aí no pensamento ou no sonho do personagem, a gente vai ter um tempo psicológico. Por quê? Porque a gente não vai ter a marcação das horas, e sim no período em que ele está pensando ou que ele está sonhando. Eu acho que vocês já assistiram filmes em que lá no final do filme você descobre que o personagem estava apenas dormindo, sonhando, que ele estava apenas pensando. Então aí é um tempo psicológico, certo? Então existem essas duas diferenças. Foco narrativo. Isso aí também vocês já aprenderam no ensino fundamental, né? Então, qual é o tipo do narrador? A gente vai chamar o foco narrativo. Quem é que está narrando a história? Então, vamos lá. O narrador observador, ele conhece a ação, mas não participa da história. É aquele que só conta a história, certo? O narrador personagem é aquele narrador que ele é um dos personagens da história. Geralmente é o personagem principal. E o narrador onisciente, ele conhece toda a história e todos os personagens envolvidos nela. O narrador onisciente é um pouco da mistura do observador e do personagem, né? Porque ele tanto narra, como ele também dá sua posição dentro da história, ok? Seguindo isso, a gente vai ter os tipos de personagens.
né? São os indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados em personagens principais, secundários, né? E o material de vocês, ele trouxe essa distinção do que seria. Protagonista é o personagem principal. Durante toda a história, o foco é voltado para ele. Quem é o antagonista? É o personagem que se opõe ao protagonista. Às vezes pode ser um grupo de pessoas. E o coadjuvante são os personagens que cercam o protagonista, mas está em segundo plano, né? Então, o personagem principal é o protagonista, os personagens secundários a gente vai ter os antagonistas e o coadjuvante, né? O antagonista é um pouco mais próximo do protagonista e o coadjuvante é aquele que participa da história só em determinados momentos, ok? E o diálogo, né, é um elemento essencial dentro dos contos porque os personagens vão falar. Então, aqui a gente vai ter a fala desses personagens. Gente, presta atenção. Dependendo do tipo de conto, a gente vai ter esses personagens, pode ser pessoas, coisas, animais, objetos que vão falar, né? Então, quando a gente vai estudar aqui a parte do discurso, é que a gente vai entender o diálogo, né? Então, vamos lá. A gente vai ter o discurso direto, né, que é a fala. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Gente, lembra que aqui o discurso direto é justamente aquela partezinha onde nós iremos ter o uso do 2 pontos e o travessão, né? Fulano falou, 2 pontos. Aí a gente coloca o travessão e coloca a fala do personagem. Então, o discurso direto é justamente a fala direta do personagem. O discurso indireto é quando o narrador se interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Ou seja, alguém disse algo, né? Então, a gente não vai ter a marca direta da fala do personagem, porque o próprio narrador vai falar o que os personagens disseram, ok? E o discurso indireto é justamente o discurso em que tem a fusão dos dois elementos, do discurso direto e do indireto. Né? Então, não existe marcas da mudança, mas a gente percebe ao longo da história quando é que o narrador está falando, né? Porque ele está dizendo aquilo que o personagem falou e nós vamos ter, em certos momentos, o próprio personagem falando. Então, eu vou ter a mistura dos dois, ok? Então, quando eu tiver diálogo, discurso direto. Quando eu for ter o narrador contando o que se passou, discurso indireto. Eu posso misturar os dois? Posso. Aí eu vou ter o discurso indireto livre, ok? O epílogo corresponde justamente ao clímax da narrativa, ou seja, o desfecho, aquilo que é surpreendente, imprevisível, enigmático da ação. Né? Muitas vezes a gente vai ter uma fada madrinha que vem resolver o problema. Às vezes a gente vai ter algum conto alguma parte da magia que é quebrada, né? Por exemplo, na Bela e a Fera, né? Quando a flor ela termina de se despetalar, justamente seria aí o final da história, porque a fera ia continuar a ser fera. Aí o que acontece? Ele recebe um beijo da Bela e ele volta a ser um ser humano. Então aí a gente tem a quebra da magia. Né? Na Cinderela, a mesma coisa. Ele consegue achar a moça para encaixar o pé no sapato. Então, a gente já tem o final da história. Então, gente, o epílogo é justamente o final da história. Né? Porque tudo no final da história ele é resolvido. Então, para vocês, quando forem escrever um texto, vocês têm que deixar lá no último parágrafo, que é o final, a resolução de tudo que está acontecendo na história, né? Como é que o fato vai se resolver, que é justamente o final, ok? Então, com base em toda essa estrutura, nos elementos que compõem a narrativa, e toda vida que a gente tiver um gênero textual que é da tipologia narrativa, gente, a gente vai voltar e olhar discurso, narrador, então o tio vai recapitular essas ideias novamente para vocês, ok? Então, nós temos aí justamente dentro do material de vocês, né, quando vocês acompanharem na apostila, justamente as ideias do Canário de Machado de Assis, que vai ser um texto que é justamente o material de vocês, ele está
falando sobre, contando uma história, né? Então, vocês vão ler esse texto e vão resolver as questões conforme vai na agenda e também uma outra atividade que vai ser proposta para vocês, ok? Então, gente, com base em toda a explicação, né? Com base em tudo isso que nós estudamos agora, então fica aí para vocês, né, a aula sobre o gênero conto e na nossa aula lá no Meet a gente vai esclarecer algumas dúvidas de vocês. Então até a nossa próxima aula, ok?